A temporada 2023 do futebol brasileiro chegou ao fim no último dia 6 de dezembro, com a realização da emocionante última rodada da Série A. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te contar quais foram os 4 times que subiram e os 4 que foram rebaixados de todas as divisões do Campeonato Brasileiro. Antes de começar, se inscreva no canal e, se gostar do vídeo, deixe o seu like. Separado em 4 divisões, o Campeonato Brasileiro conta com 124 clubes, sendo 20 na Série A, 20 na Série B e 20 na Série C. Já os outros 64 times disputam a última divisão, conhecida como Série D, e vamos começar justamente pela última divisão nacional. Assim como eu já falei, a edição de 2023 foi disputada por 64 clubes, times que se classificaram principalmente através de torneios estaduais. As equipes foram divididas em 8 chaves, com 8 clubes cada uma, onde os 4 primeiros times de cada grupo se classificaram para a segunda fase. A partir daí, os clubes foram se enfrentando em eliminatórias, 16avos de final, 8avas de final e assim por diante. A grande final foi entre o tradicional Ferroviário do Ceará e a Ferroviária de São Paulo. E após vencer por 2-1 no agregado, quem ficou com o título foi o Tubarão da Barra do Ceará. Quanto aos demais times do acesso, além do campeão Ferroviário e da vice-campeã Ferroviária, os outros 2 clubes promovidos à Série C foram definidos nas semifinais: o Caxias do Rio Grande do Sul e o Atlético de Minas Gerais. Agora vamos falar da Série C 2023, onde a fórmula de disputa já é bem semelhante às 2 principais divisões brasileiras. A terceira divisão nacional foi disputada por 20 clubes, onde na primeira fase todos os times se enfrentaram em turno único, com o mando de campo sendo definido de acordo com o ranking de cada time na CBF. Em seguida, os 8 melhores classificados em geral avançaram de fase e foram divididos em 2 grupos de 4 times cada. Desta forma, os líderes de cada um dos grupos, além de subir para a Série B, se classificaram para a final, e os vices de cada grupo também garantem o acesso à segunda divisão. Em 2023, quem liderou o primeiro grupo foi o Brusque de Santa Catarina. Já no segundo grupo, o líder foi o surpreendente Amazonas. Na decisão, a sensação do campeonato, o Amazonas, venceu o Brusque, conquistando seu primeiro título nacional com apenas 4 anos de existência. Enfim, recapitulando, os clubes que se classificaram para a Série B de 2024 foram: em 4º lugar, o tradicional Paysandu, que volta à segunda divisão após 5 anos. Em 3º, subiu o Operário do Paraná. Em 2º, o vice-campeão Brusque. E em 1º, o campeão Amazonas. Quanto ao rebaixamento para a Série D, quem caiu para a 4ª divisão foi o Manaus em 17º, o América de Natal em 18º, o Altos do Piauí em 19º e o Pouso Alegre de Minas Gerais na última posição. Ao contrário das últimas edições, a Série B de 2023 não contou com nenhum dos gigantes do futebol brasileiro. E talvez por isso, esta foi uma das mais emocionantes e disputadas Série B da história. O campeão e primeiro classificado para a Série A foi o heróico e tradicional Vitória da Bahia. Em 2023, por exemplo, o clube baiano disputou a 3ª divisão brasileira e conseguiu acesso naquele mesmo ano. No ano seguinte, em 2023, os baianos conseguiram mais um acesso e desta vez o rubro-negro subiu como campeão da Série B. Com 72 pontos, este foi o primeiro título nacional do Colossal. Porém, quanto aos outros 3 clubes que subiram para a Série A, as vagas foram disputadas com muita emoção e muito suor. Só para ter uma ideia, a distância entre o vice-campeão Juventude e o 8º lugar Vila Nova foram de apenas 4 pontos, com a maioria das vagas sendo decididas apenas na última rodada da Série B. E os 4 que chegaram à elite foram o Atlético Goianiense em 4º lugar, o Criciúma em 3º, voltando à Série A após 9 anos, o vice-campeão Juventude e o já mencionado campeão Vitória. Os rebaixados, ou seja, quem caiu para a Série C, foram Sampaio Corrêa em 17º, clube que um ano antes brigava pelo acesso à primeira divisão. Em 18º caiu a Tombense de Minas Gerais. Em 19º, o Londrina do Paraná. E na 20ª posição, o lanterna foi o ABC de Natal.
Agora vamos falar da elite nacional, a Série A, que em 2023 contou com todos os maiores times do país e foi uma das mais emocionantes da história. O título brasileiro foi um caso à parte e merece uma menção. Isso porque o Botafogo protagonizou uma das maiores pipocadas de todos os tempos. O Fogão liderou a competição por 31 das 38 rodadas e, em certo momento, chegou a abrir 13 pontos em relação ao segundo colocado. Mas após uma inacreditável perda de desempenho, que eu citei neste vídeo aqui no card, o Palmeiras alcançou e ultrapassou o Alvinegro. Desta forma, o Verdão conquistou seu 12º campeonato brasileiro, se isolando na liderança dos maiores campeões nacionais. A segunda posição do campeonato ficou com o valente Grêmio de Soares e companhia, que mesmo vindo de uma Série B no ano anterior, já chegou chegando, ficando com o vice-campeonato brasileiro. Em terceiro lugar ficou o Atlético Mineiro e em quarto o Flamengo. Estes 4 primeiros se classificaram diretamente para a fase de grupos da Libertadores 2024. Quanto ao Botafogo, os cariocas terminaram o campeonato de forma melancólica, ficando apenas na 5ª posição, e ao lado do Red Bull Bragantino irá disputar a pré-Libertadores. Além destes 6, São Paulo, campeão da Copa do Brasil, e Fluminense, atual campeão continental, também estão classificados para a próxima Libertadores da América. Agora vamos para a parte de baixo da tabela, falar do rebaixamento. Por aqui a emoção também foi muito grande. O América Mineiro foi rebaixado na última posição, com a pior campanha da história dos pontos corridos. O Coelho, que caiu ainda na 33ª rodada, somou apenas 24 pontos, com apenas 5 vitórias, 9 empates e 24 derrotas. Na 19ª posição, quem também retornou à Série B com uma péssima campanha foi o Coritiba, que apesar de ter virado SAF e recebido um grande aporte financeiro, não fez um bom ano. Em 18º ficou o Goiás, que mais uma vez em sua história irá disputar a Série B de 2024. Já a 17ª posição e última vaga para a Série B foi decidida apenas na última rodada do Brasileirão, e 3 clubes lutavam contra o rebaixamento: o Vasco, o Bahia e o Santos. Destes, o mais fácil de se livrar da queda era o Peixe, que tinha 43 pontos, ou seja, bastava apenas uma vitória santista para se livrar da queda. O tricolor baiano, que além de vencer o fortíssimo Atlético Mineiro, ainda necessitava de outras combinações de resultado, conseguiu fazer a sua parte e goleou o Galo por 4-1. Enquanto isso, o Vasco da Gama também precisava desesperadamente de uma vitória, e o Cruz Maltino também conseguiu, vencendo os paulistas dentro de casa. Mas como eu disse, a situação do Santos era mais simples, pois o clube necessitava vencer o Fortaleza. Com isso, se livrava da Série B sem depender de mais ninguém. Porém, o time de Pelé, que brigou para não cair nos últimos anos, não conseguiu superar o time cearense. Perdeu por 2-1 dentro da Vila Belmiro, terminando na 17ª posição, juntando-se a Goiás, Coritiba e América. Pela primeira vez em mais de 111 anos, o Peixe irá disputar a 2ª divisão do Brasileiro. E aí, você lembrava de todos os times que subiram e desceram neste ano? Me diz aí nos comentários se torce para algum deles. E quanto ao Santos, será que o Peixe volta ano que vem? Enfim, se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima!